No sertão baiano, onde a sobrevivência dependia de cada recurso e a palavra de um homem definia seu lugar na comunidade, uma acusação sobre uma galinha roubada desencadeou uma sequência de eventos que transformaria uma pacata região de garimpo no cenário do massacre mais brutal que o interior da Bahia já testemunhou. 23 pessoas mortas em apenas 2 semanas. Famílias destroçadas, crianças órfãs e uma comunidade inteira marcada para sempre pelo horror. Esta é a história real de como uma decisão precipitada e a ausência de diálogo transformaram vizinhos em inimigos mortais, revelando as consequências devastadoras de agir sem pensar nas repercussões que viriam. O município de Serra Dourada, uma cidade fictícia do interior do Brasil, localizada no sertão baiano, vivia sob o sol escaldante que rachava a terra vermelha e endurecia os corações daqueles que ali tentavam arrancar seu sustento. Em 1989, a região ainda respirava os últimos suspiros da ditadura militar e os primeiros passos de uma democracia frágil, enquanto a inflação galopante corroía o poder de compra e a violência se espalhava pelo interior do país como erva daninha. Ali, 2 comunidades viviam lado a lado há gerações. Os fazendeiros da família Lopes e os garimpeiros que trabalhavam nas margens do Rio Vermelho, separados por cercas de arame farpado, códigos de conduta não escritos e uma tensão latente que só precisava de um estopim para explodir. As casas simples de alvenaria e taipa se espalhavam pela zona rural de Serra Dourada, com suas paredes caiadas, refletindo o sol implacável do meio-dia. A região era conhecida pela extração rudimentar de ouro e pedras semipreciosas, atividade que atraía trabalhadores de municípios vizinhos e criava uma população flutuante de garimpeiros, que montavam acampamentos temporários às margens do rio. Para os fazendeiros locais, especialmente a família Lopes, esses trabalhadores representavam uma fonte constante de preocupação. Acusações de furtos de animais, invasão de propriedade e desrespeito aos limites das terras eram comuns, criando um clima de desconfiança mútua que se intensificava a cada safra. Sebastião Lopes, 54 anos, era o patriarca de uma família que ocupava aquelas terras há 3 gerações. Homem de poucas palavras e muita ação, construíra sua reputação como fazendeiro trabalhador e protetor feroz de sua propriedade. Criara seus 6 filhos com disciplina rígida, ensinando que a terra e os animais eram tudo o que tinham no mundo, e que permitir que outros desrespeitassem o que era seu equivalia a perder a dignidade. Seus filhos homens, Carlos, 29 anos, Roberto, 26 anos e Fernando, 23 anos, herdaram do pai não apenas a fazenda modesta de 80 hectares, mas também o temperamento explosivo e a crença inabalável de que questões de honra não se resolviam em delegacias ou tribunais, mas entre homens, cara a cara. Nas margens do Rio Vermelho, a cerca de 3 quilômetros da sede da fazenda dos Lopes, funcionava o garimpo coordenado por Antônio Ferreira, 51 anos, veterano da mineração artesanal que conhecia cada pedra e veio daquela região. Antônio liderava um grupo flutuante de 25 a 30 garimpeiros, trabalhadores que vinham de municípios como Jacobina, Senhor do Bonfim e até de outros estados, atraídos pela promessa de ouro que ainda existia nas águas barrentas do rio. Eram homens duros, acostumados ao trabalho pesado, sob o sol inclemente, que dormiam em barracas improvisadas e cozinhavam em fogueiras ao ar livre. Para eles, a terra não tinha dono além de Deus, e os limites impostos pelos fazendeiros eram apenas linhas imaginárias que não faziam sentido para quem buscava sobreviver dia após dia. As famílias Lopes e os garimpeiros do Rio Vermelho compartilhavam mais do que território. Havia uma relação econômica complexa entre eles. Os garimpeiros ocasionalmente compravam mantimentos na venda que a família Lopes mantinha na propriedade. E alguns fazendeiros da região, incluindo um cunhado de Sebastião, permitiam que os garimpeiros trabalhassem em suas terras em troca de uma porcentagem do ouro encontrado. Mas essa convivência nunca foi pacífica.
Pequenas brigas eram constantes, acusações mútuas de roubo surgiam a cada mês, e a polícia local, quando acionada, raramente conseguia resolver os conflitos de forma satisfatória para ambos os lados. A tensão entre fazendeiros e garimpeiros começara a se intensificar em 1987, quando um fazendeiro vizinho acusou garimpeiros de terem roubado 3 cabeças de gado. O caso nunca foi solucionado, mas gerou uma onda de desconfiança que se espalhou por toda a região. Em 1988, houve um confronto físico entre 2 filhos de fazendeiros e um grupo de garimpeiros em uma feira local, resultando em ferimentos de ambos os lados e um clima de animosidade que só piorava. Os mais velhos da região ainda tentavam manter alguma paz, lembrando que todos eram trabalhadores, tentando sobreviver no sertão hostil. Mas as gerações mais jovens de ambos os lados pareciam cada vez mais dispostas ao confronto direto. Abril de 1989 trouxe consigo o calor sufocante que anunciava o fim do período chuvoso e o início dos meses secos que tornariam a vida ainda mais difícil para todos. Foi nesse clima tenso que o estopim da tragédia estava prestes a ser aceso. Uma simples galinha, animal que representava fonte de proteína vital para uma família de fazendeiros pobres, desapareceria do galinheiro dos Lopes e desencadearia uma sequência de eventos que chocaria todo o estado da Bahia. Na manhã do dia 18 de abril de 1989, Dona Maria Lopes, 48 anos, esposa de Sebastião, descobriu que uma de suas galinhas poedeiras havia desaparecido do galinheiro. O animal era valioso para a economia doméstica da família, produzindo ovos que eram consumidos e vendidos na feira local. Carlos Lopes, o filho mais velho, saiu imediatamente para investigar, seguindo rastros que o levaram na direção do acampamento dos garimpeiros às margens do rio. Por volta das 11 da manhã, Carlos avistou fumaça subindo de uma das fogueiras do acampamento e, ao se aproximar furtivamente pela vegetação da margem, segundo seu relato posterior, viu algo que confirmou suas suspeitas: penas de galinha espalhadas próximo a uma fogueira e ossos que pareciam frescos. Sem verificar se realmente era o animal de sua família, sem conversar com ninguém, Carlos voltou correndo para a fazenda, a raiva crescendo a cada passo. Sebastião Lopes estava consertando uma cerca quando o filho chegou ofegante e furioso. As palavras que saíram da boca de Carlos desencadeariam uma sequência irreversível de eventos que nenhum dos envolvidos poderia prever. Pai, os garimpeiros mataram nossa galinha. Vi as penas e os ossos lá no acampamento deles. Estavam comendo nosso bicho como se nada fosse. Sebastião largou o martelo que segurava, o rosto endurecendo como pedra. Chamou os outros 2 filhos e mais 5 sobrinhos que trabalhavam na propriedade. O grupo de 8 homens se armou com espingardas de caça, revólveres velhos e facões. Não houve investigação, não houve tentativa de diálogo. Na lógica daquele sertão, uma invasão à propriedade era uma afronta direta que precisava de resposta imediata e contundente. Sebastião reuniu seus homens no terreiro e disse com voz grave: "Vamos lá cobrar satisfação. Se foi eles mesmo que pegaram nossa galinha, vão ter que responder. Hoje esses garimpeiros vão aprender que terra de fazendeiro se respeita." A caminhada até o acampamento dos garimpeiros levou cerca de 40 minutos, atravessando pastos secos e trilhas de terra. O sol estava no ponto mais alto quando 8 homens armados atravessaram o limite que separava a fazenda da margem do rio onde ficava o garimpo. Nenhum deles imaginava que estava dando o primeiro passo de uma guerra que duraria 2 semanas e deixaria 23 corpos pelo caminho, transformando aquela região pacata em cenário de horror que seria notícia em todo o país. Antônio Ferreira estava supervisionando o trabalho de 3 garimpeiros que operavam uma draga improvisada nas águas rasas do rio quando avistou o grupo de fazendeiros se aproximando. Reconheceu imediatamente Sebastião Lopes e seus filhos, e a postura dos homens armados
não deixava dúvidas sobre suas intenções. Gritou para os outros garimpeiros que estavam espalhados pelo acampamento, mas o grupo de Sebastião já estava muito perto. O confronto que se seguiu transformaria aquela tarde de abril no início do massacre mais brutal que o interior da Bahia já testemunhou. Os Lopes já estavam a menos de 30 metros quando Sebastião ergueu a voz. Antônio Ferreira, vocês mataram uma galinha nossa. Vieram aqui pegar o que não é de vocês, invadiram nossa propriedade e agora vão ter que pagar por isso. Antônio, confuso e assustado com a acusação e a presença de homens armados, tentou explicar. Seu Sebastião, aqui ninguém pegou galinha de ninguém. Se acharam penas aqui, devem ser de galinhas que a gente mesmo compra na feira. O senhor sabe que a gente não mexe com o que é dos outros, mas Sebastião não estava interessado em explicações. Carlos Lopes, ainda mais exaltado que o pai, deu um passo à frente e apontou a espingarda diretamente para Antônio. Mentiroso! Eu vi as penas lá na fogueira de vocês. Vocês são tudo ladrão que não presta. O que aconteceu a seguir é nebuloso nos relatos, mas testemunhas que sobreviveram concordam que tudo se descontrolou em questão de segundos. Um dos garimpeiros mais jovens, Paulo Mendes, 24 anos, tentou se interpor entre Carlos e Antônio, pedindo calma e dizendo que poderiam resolver aquilo conversando. Carlos, interpretando o gesto como ameaça, disparou. O tiro atingiu Paulo no ombro esquerdo, fazendo-o cair na terra barrenta da margem do rio. O barulho da detonação ecoou pela região e desencadeou o caos total. Outros garimpeiros que estavam próximos correram para ajudar Paulo, mas os Lopes interpretaram o movimento como ataque. Mais tiros foram disparados. Em poucos minutos, o acampamento que antes era palco de trabalho duro, mas pacífico, transformou-se em zona de guerra. Garimpeiros corriam em todas as direções, alguns tentando alcançar suas próprias armas rudimentares que mantinham nas barracas para proteção, outros apenas fugindo da chuva de balas. Os Lopes se espalharam pela margem do rio, usando árvores e barrancos como proteção, atirando contra qualquer movimento que vissem. O tiroteio durou aproximadamente 15 minutos, mas pareceu uma eternidade para todos os envolvidos. Quando o silêncio finalmente voltou, 3 garimpeiros estavam mortos e 2 gravemente feridos. Paulo Mendes, que levara o primeiro tiro, morrera por perda de sangue. José Silva, 31 anos, garimpeiro experiente que trabalhava na região há 5 anos, foi atingido no peito quando tentava alcançar sua barraca. E Marcos Oliveira, 27 anos, morreu com um tiro na cabeça quando tentava arrastar José para um local seguro. Os feridos, incluindo Antônio Ferreira, que levara um tiro de raspão na perna, eram levados às pressas para barracas improvisadas, enquanto os Lopes se retiravam da margem do rio. Sebastião Lopes, vendo o que havia acontecido, ordenou a retirada imediata. Vamos embora. Já demos o recado. Agora eles sabem que com a gente não se brinca. O grupo retornou à fazenda, deixando para trás 3 corpos, garimpeiros feridos e traumatizados, e o início de uma guerra que ninguém conseguiria controlar. Naquele momento, enquanto caminhavam de volta sob o sol escaldante, nenhum dos Lopes compreendia a magnitude do que haviam desencadeado. Achavam que haviam apenas dado uma lição nos garimpeiros. Não imaginavam que haviam plantado as sementes de uma tragédia que ceifaria 23 vidas nas próximas 2 semanas. Neste ponto da história, é importante lembrar que esta narrativa é completamente fictícia, criada apenas para fins de entretenimento e reflexão. Não estou glorificando violência ou vingança, mas explorando as consequências devastadoras de decisões tomadas no calor da raiva, sem diálogo ou razão. Esta é uma narrativa dramática que nos faz pensar sobre como a falta de comunicação e a precipitação podem destruir vidas inteiras. Se você está acompanhando até aqui e quer ver histórias como essa com mais frequência, me ajuda deixando seu like agora e me conta nos comentários. Você já presenciou ou conhece alguém que passou por uma situação de conflito que poderia ter sido evitada com diálogo? Vamos continuar, porque o que aconteceu depois mostrou como uma comunidade inteira foi arrastada para o abismo. A notícia dos 3 garimpeiros mortos se espalhou pela região com a velocidade de um incêndio na caatinga seca.
Garimpeiros que trabalhavam em outros pontos do Rio Vermelho e em garimpos vizinhos começaram a chegar ao acampamento de Antônio Ferreira durante a tarde e a noite. O que viram os horrorizou. 3 corpos cobertos por lonas, poças de sangue secando sob o sol, barracas destruídas por tiros e uma comunidade inteira em estado de choque. Paulo Mendes, José Silva e Marcos Oliveira foram velados ali mesmo, na beira do rio, em uma cerimônia improvisada que mais parecia preparação para a guerra do que despedida aos mortos. Entre os garimpeiros que chegaram estava Raimundo Costa, 42 anos, veterano que conhecia aquela região há mais de 15 anos e era respeitado por todos os trabalhadores da mineração artesanal. Raimundo havia sido amigo próximo de José Silva e vira o rapaz crescer no garimpo desde adolescente. Ao ver o corpo do amigo crivado de balas, algo se rompeu dentro dele. Reuniu os garimpeiros presentes, cerca de 35 homens, e falou com voz tremendo de raiva contida. Os Lopes vieram aqui e mataram nossos companheiros por causa de uma galinha que ninguém aqui pegou. Mataram um trabalhador honesto, gente que só queria ganhar seu pão de cada dia. Isso não vai ficar assim. Se a polícia não faz nada, se a justiça não chega até nós, então vamos ter que buscar justiça com nossas próprias mãos. As palavras de Raimundo encontraram eco nos corações dos garimpeiros revoltados. Durante aquela noite, enquanto os 3 mortos eram enterrados em covas rasas cavadas às pressas na margem do rio, os garimpeiros se organizaram. Alguns tinham espingardas velhas, outros revólveres enferrujados, muitos apenas facões e ferramentas de trabalho que poderiam ser usadas como armas. A sede de resposta era palpável no ar quente daquela noite de abril. O que começara como uma acusação sobre uma galinha havia se transformado em algo muito maior. Uma guerra entre classes sociais, entre fazendeiros que se achavam donos da terra e trabalhadores que sentiam não ter mais nada a perder. Na fazenda dos Lopes, a atmosfera era tensa, mas não de medo. Sebastião e seus filhos acreditavam ter dado uma lição necessária. Durante o jantar daquela noite, Carlos comentou: agora aqueles vagabundos vão pensar 2 vezes antes de pôr a mão no que é nosso. A gente fez o que tinha que fazer, mas Dona Maria Lopes, a matriarca que perdera a galinha e vira tudo começar, estava inquieta. Havia criado seus filhos, conhecia seus temperamentos e sabia que 3 homens mortos não seriam esquecidos facilmente. Tentou alertar o marido: Sebastião, você matou 3 homens por causa de uma galinha. Isso vai dar problema grande. A gente devia ter ido na polícia, conversado, resolvido de outro jeito. Mas Sebastião, embriagado pela sensação de ter imposto sua vontade, não quis ouvir. O delegado de Serra Dourada, Alberto Mendonça, tomou conhecimento dos acontecimentos ainda na tarde de quarta-feira, quando garimpeiros foram até a delegacia denunciar o massacre. Com apenas 3 policiais à disposição, um carro velho que mal funcionava e nenhum tipo de apoio da capital, o delegado estava completamente despreparado para lidar com a situação. Visitou a fazenda dos Lopes na manhã de quinta-feira, 19 de abril, tentando ao menos tomar os depoimentos e iniciar uma investigação formal. Sebastião recebeu o delegado na varanda, ofereceu café e contou sua versão. Os garimpeiros haviam roubado sua galinha, ele fora cobrar satisfação e os garimpeiros atacaram primeiro, forçando-o a se defender. Era mentira, mas era a versão que os Lopes repetiriam para qualquer autoridade que perguntasse. O delegado sabia que a situação estava prestes a explodir. Enviou um telegrama urgente para a Secretaria de Segurança Pública em Salvador, pedindo reforços imediatos. A resposta só viria 3 dias depois, informando que um efetivo poderia ser deslocado, conforme disponibilidade de recursos humanos e materiais permitisse. Em outras palavras, nenhuma ajuda viria a tempo. O delegado Alberto ficou sozinho, assistindo impotente, enquanto as brasas da tragédia começavam a se transformar em chamas incontroláveis. Na madrugada de sexta-feira, 20 de abril, 2 dias após o confronto inicial, os garimpeiros lançaram seu ataque.
Eram 28 homens armados que se moviam sob o manto da escuridão, guiados por Raimundo Costa e 2 outros veteranos que conheciam bem a região. O objetivo era claro: atacar a fazenda dos Lopes e fazer os fazendeiros pagarem pelas 3 mortes. A estratégia era rudimentar, mas eficaz: cercar a casa principal onde dormia a família Lopes e atacar simultaneamente de vários pontos. Às 3h47 da madrugada, o silêncio do sertão foi rompido pelo barulho ensurdecedor de tiros vindos de todas as direções. Os Lopes acordaram em pânico total, sem entender inicialmente o que estava acontecendo. Sebastião correu para pegar sua espingarda, gritando para os filhos se armarem. Dona Maria e as 2 filhas mulheres, Conceição, 24 anos, e Aparecida, 21 anos, se esconderam em um quarto nos fundos da casa, aterrorizadas com o barulho dos tiros que estilhaçavam janelas e atravessavam as paredes de alvenaria. Os Lopes responderam ao fogo como podiam, atirando de dentro da casa pelas janelas e portas, mas estavam em clara desvantagem numérica e tática. O tiroteio durou quase 1 hora, com breves intervalos quando ambos os lados precisavam recarregar as armas. Quando o primeiro clarão do amanhecer começou a iluminar o horizonte, 2 Lopes estavam mortos. Roberto Lopes, 26 anos, fora atingido por múltiplos tiros quando tentou sair pela porta dos fundos para flanquear os atacantes. E Fernando Lopes, 23 anos, morreu na varanda da casa, ainda segurando o revólver com que tentava se defender. Sebastião levou um tiro na perna que o deixou sangrando abundantemente, e Carlos foi atingido no braço. Os garimpeiros se retiraram quando a luz do dia tornou suas posições vulneráveis, deixando para trás 2 mortos da família Lopes, outros 2 feridos, e também 2 de suas próprias baixas. Um garimpeiro chamado Pedro Alves, 29 anos, morreu atingido por um tiro de espingarda no peito, e outro, Josué Martins, 33 anos, foi alvejado na cabeça quando tentava se aproximar da casa. A contagem macabra da guerra já somava 7 mortos em apenas 3 dias, e todos sabiam que aquilo estava apenas começando. Dona Maria Lopes, vendo seus 2 filhos mortos no terreiro da própria casa, entrou em desespero total. Seus gritos de dor ecoaram pela fazenda enquanto abraçava os corpos de Roberto e Fernando. Mas não havia tempo para luto adequado. Sebastião, mesmo ferido, sabia que os garimpeiros voltariam. Mandou buscar todos os primos, cunhados, sobrinhos e aliados que pudesse reunir. Durante aquela sexta-feira, mais de 20 homens se juntaram aos Lopes, formando uma verdadeira milícia de fazendeiros que jurou exterminar os garimpeiros até o último homem. O que se seguiu nas próximas 10 dias foi uma guerra de guerrilha brutal que transformou toda a região de Serra Dourada em zona de combate. Emboscadas na estrada principal, ataques noturnos a acampamentos, execuções sumárias de qualquer um que fosse identificado como do lado oposto. O medo se instalou em toda a população local que não estava envolvida diretamente no conflito. Comerciantes fecharam suas portas, escolas suspenderam as aulas e famílias inteiras se trancaram em suas casas, rezando para não se tornarem vítimas acidentais daquela loucura. No sábado 21 de abril, Carlos Lopes, mesmo com o braço ferido, liderou um grupo de 12 fazendeiros em um ataque a um pequeno acampamento de garimpeiros que ficava a 8 quilômetros do garimpo principal. Chegaram ao amanhecer e abriram fogo sem aviso, matando 4 garimpeiros que dormiam em suas barracas: Antônio Ribeiro, 38 anos, Sebastião Santos, 41 anos, João Carlos, 28 anos e Miguel Ferreira, 32 anos. Não houve confronto, não houve chance de defesa. Foi um massacre puro e simples de homens desarmados e despreparados. A notícia do massacre do acampamento chegou a Raimundo Costa ainda pela manhã. A raiva que ele sentia se transformou em algo mais profundo e sombrio, um desejo de extermínio total. Se os Lopes estavam matando garimpeiros indiscriminadamente, então não haveria mais regras ou limites. Organizou 5 grupos de caça, cada um com 4 a 6 homens armados, e os espalhou pela região com ordens claras: matar qualquer Lopes ou aliado dos Lopes que encontrassem.
No domingo, 22 de abril, um desses grupos encontrou Francisco Lopes, 47 anos, primo de segundo grau de Sebastião, na estrada que levava à feira de município vizinho. Francisco era pequeno comerciante que vendia hortaliças e não tinha envolvimento direto no conflito, mas seu sobrenome o condenou. Os garimpeiros o cercaram, fizeram seu caminhão parar e, ignorando suas súplicas de que era apenas um trabalhador tentando ganhar a vida, executaram-no com 6 tiros. O corpo foi deixado na estrada, dentro do caminhão, como aviso para outros fazendeiros. Na segunda-feira, 23 de abril, outro grupo de garimpeiros emboscou Eduardo Lopes, 35 anos, sobrinho de Sebastião, que trabalhava como vaqueiro em uma fazenda vizinha. Eduardo foi morto quando voltava do trabalho, alvejado, enquanto cavalgava por uma trilha isolada. Seu cavalo foi encontrado horas depois, vagando sozinho com a sela manchada de sangue. A família só localizou o corpo no dia seguinte, parcialmente escondido pela vegetação da caatinga. Os ataques eram sistemáticos e brutais de ambos os lados. Na terça-feira, fazendeiros aliados dos Lopes atacaram uma venda que era frequentada por garimpeiros, matando o proprietário Manuel Soares, 52 anos, que tinha simpatia pela causa dos trabalhadores e oferecia crédito aos garimpeiros. O crime foi particularmente cruel. Manuel foi torturado antes de morrer, numa tentativa dos fazendeiros de extrair informações sobre onde os garimpeiros estavam se escondendo. Na quarta-feira, 25 de abril, uma semana após o confronto inicial, ocorreu o episódio mais chocante de toda a guerra: a morte de mulheres e uma criança. Um grupo de fazendeiros atacou uma casa isolada onde se refugiavam familiares de garimpeiros. Carmen Ferreira, 34 anos, esposa de um garimpeiro que estava escondido, foi morta junto com sua cunhada Rita Santos, 29 anos. Mas o mais horrível foi a morte de Lucas Ferreira, 9 anos, filho de Carmen, que foi atingido por uma bala perdida quando tentava se esconder debaixo da cama. A criança agonizou por quase meia hora antes de morrer nos braços da avó, que sobreviveu ao ataque. A morte de Lucas Ferreira finalmente mobilizou as autoridades estaduais de forma mais decisiva. A notícia de uma criança de 9 anos morta em uma guerra no interior da Bahia chegou aos jornais de Salvador e começou a ganhar repercussão nacional. O governador, sob pressão da mídia e da sociedade civil, autorizou o envio imediato de um batalhão especial da Polícia Militar, com 40 homens, helicópteros e equipamento adequado para pacificar a região. Mas mesmo com a polícia a caminho, a máquina de morte que Lopes e garimpeiros haviam criado não parou imediatamente. Na quinta-feira, 26 de abril, garimpeiros executaram 2 irmãos da família Lopes, Geraldo, 38 anos, e Paulo, 41 anos, que tentavam fugir da região em um caminhão. Foram encurralados em uma estrada vicinal e mortos a tiros. Seus corpos foram encontrados horas depois por uma patrulha policial que já havia chegado à região. Na sexta-feira, 27 de abril, fazendeiros mataram 3 garimpeiros em um último ataque desesperado antes da chegada maciça da polícia. Foram mortos Valdemar Costa, 44 anos, irmão de Raimundo Costa, o líder dos garimpeiros, além de Joaquim Silva, 31 anos, e Pedro Gonçalves, 27 anos. Os 3 foram emboscados quando tentavam deixar a região, seguindo uma trilha que achavam segura, mas que era conhecida pelos fazendeiros locais. O major Augusto Távora, comandante da operação policial, chegou à Serra Dourada na manhã de sábado, 28 de abril, 10 dias após o início do conflito. O que encontrou o chocou profundamente. Uma região inteira paralisada pelo medo, corpos ainda insepultos em alguns locais, casas e acampamentos destruídos e uma população traumatizada que mal conseguia acreditar no que havia acontecido em tão pouco tempo. Parecia que havíamos entrado em uma zona de guerra civil, não em uma comunidade rural brasileira, declararia mais tarde em entrevista ao Jornal da Bahia.
A primeira ação do major foi estabelecer um comando na sede do município e enviar patrulhas para localizar e prender os líderes de ambos os grupos. Mas Sebastião Lopes e Raimundo Costa, assim como seus principais aliados, já haviam se dispersado, usando o conhecimento profundo do terreno para se manterem sempre à frente das autoridades. A polícia conseguiu prender alguns envolvidos de menor importância, mas os líderes permaneciam foragidos. Na noite de sábado, 28 de abril, ocorreu a última morte do conflito. Daniel Lopes, 19 anos, filho de um primo de Sebastião, foi morto quando retornava de município vizinho, onde havia ido buscar mantimentos. Foi emboscado por 2 garimpeiros que não sabiam que a polícia já estava na região. Daniel se tornou a primeira vítima fatal daquela guerra insana, encerrando finalmente o ciclo de morte que devastara a Serra Dourada por quase 2 semanas. A prisão de Sebastião Lopes aconteceu 3 dias depois, em 1º de maio de 1989, uma terça-feira que marcaria o início do fim daquela tragédia. O patriarca dos Lopes estava escondido em uma fazenda abandonada na divisa com o município vizinho, acompanhado de seu filho Carlos e 2 sobrinhos. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local. O major Augusto cercou a propriedade com 25 homens e intimou Sebastião a se entregar. Houve resistência inicial, com Sebastião gritando de dentro da casa que só sairia morto, mas a negociação paciente do major, que falou sobre as consequências de mais derramamento de sangue e sobre o futuro das crianças órfãs que ambos os lados haviam criado, finalmente convenceu o fazendeiro a depor as armas. Sebastião Lopes saiu da casa com as mãos erguidas por volta das 14 horas daquela terça-feira. O homem que a polícia viu pouco lembrava o fazendeiro autoritário e seguro de si que iniciara tudo 10 dias antes. Magro, com olheiras profundas, cabelos grisalhos desgrenhados e barba por fazer, parecia ter envelhecido décadas. Quando foi algemado, não ofereceu resistência. Apenas olhou para o céu azul do sertão e murmurou algo que nenhum policial conseguiu entender claramente, mas que parecia ser uma oração ou um pedido de perdão. Raimundo Costa, o líder dos garimpeiros, foi capturado 2 dias depois, em 3 de maio, em circunstâncias similares. Estava escondido em uma gruta próxima ao Rio Vermelho, local que usava como refúgio, desde os tempos em que começara a garimpar na região. Quando a polícia o cercou, não ofereceu resistência. Saiu da gruta cabisbaixo, as mãos sujas de terra, e apenas perguntou: quantos morreram no total? Quando o major respondeu 23 pessoas, Raimundo fechou os olhos e deixou que as lágrimas corressem pelo rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento. Nos dias seguintes, outros envolvidos foram presos. Carlos Lopes, que disparara o primeiro tiro contra Paulo Mendes e iniciara efetivamente o conflito, foi capturado junto com o pai. Outros 14 homens, entre fazendeiros e garimpeiros, foram detidos por participação direta nas mortes ou nos ataques. Muitos outros conseguiram fugir da região e nunca mais foram encontrados, mudando de nome e desaparecendo no vasto interior do Brasil. A investigação policial que se seguiu revelou detalhes chocantes sobre a extensão da tragédia. Das 23 mortes, 12 eram garimpeiros, 9 eram fazendeiros ou seus familiares, e 2 eram pessoas sem envolvimento direto que morreram por estarem no lugar errado na hora errada. Entre os mortos, havia 3 mulheres e uma criança de 9 anos. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas, algumas com sequelas permanentes. Propriedades foram destruídas, acampamentos de garimpo abandonados, e uma comunidade inteira ficou traumatizada. Mas a revelação mais devastadora veio na 2ª semana de maio, quando a investigação finalmente conseguiu rastrear a origem de tudo: a galinha que supostamente havia sido roubada. Através de entrevistas com vizinhos e uma reconstituição cuidadosa dos eventos, descobriu-se que a galinha de Dona Maria Lopes nunca fora roubada. O animal havia simplesmente fugido do galinheiro por uma falha na cerca e fora encontrado 3 dias depois por um vizinho, bicando tranquilamente a cerca de 800 metros da fazenda dos Lopes. O vizinho, sem saber de toda a tragédia que já estava em curso, simplesmente pegou a galinha e a devolveu ao galinheiro dos Lopes,
que na época já estava abandonado, pois a família estava envolvida na guerra ou fugindo dela. Quanto às penas e ossos que Carlos Lopes vira no acampamento dos garimpeiros, a investigação revelou que pertenciam a galinhas que os próprios garimpeiros criavam no acampamento, compradas em feiras locais para consumo próprio. Carlos, em sua pressa de confirmar as suspeitas do pai e alimentado pela desconfiança já existente contra os garimpeiros, vira o que queria ver: evidência de um crime que nunca acontecera. Não verificou, não perguntou, não investigou, apenas correu para casa e desencadeou uma sequência de eventos que custaria 23 vidas, incluindo as de seus 2 irmãos. Quando a verdade foi informada a Sebastião Lopes na cela da cadeia de Serra Dourada, testemunhas relataram que o fazendeiro não disse uma palavra. Ficou parado por longos minutos, processando a informação, e então desabou. Chorou com soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo, repetindo entre lágrimas os nomes de seus filhos mortos: Roberto, Fernando, meus meninos, meus meninos. A ficha de que havia destruído sua própria família e causado a morte de 23 pessoas por causa de uma galinha que nunca fora roubada era simplesmente impossível de processar. Os julgamentos começaram em 1990 e se estenderam por 4 longos anos. O Tribunal de Júri da Bahia tratou o caso como prioritário, mas a complexidade era imensa. 23 mortes, dezenas de réus, centenas de testemunhas, muitas das quais ainda aterrorizadas demais para depor publicamente. O primeiro julgamento foi de Sebastião Lopes e seu filho Carlos, acusados de serem os responsáveis diretos pelo início do conflito e por múltiplos homicídios. O julgamento durou 7 dias e revelou detalhes terríveis da guerra, chocando o júri e a sociedade baiana. Sebastião Lopes foi condenado a 72 anos de prisão por 4 homicídios qualificados, dos quais participou diretamente, além de ser considerado mandante moral de outras mortes. Carlos Lopes recebeu 65 anos por 5 homicídios, incluindo o de Paulo Mendes, o primeiro garimpeiro morto. Durante o julgamento, o promotor público Dr. Maurício Almeida descreveu o caso como uma das mais absurdas tragédias que o sistema de justiça brasileiro já processou, onde uma acusação completamente falsa sobre o roubo de uma galinha se transformou em massacre coletivo que ceifou 23 vidas inocentes. Raimundo Costa, líder dos garimpeiros, foi julgado separadamente e condenado a 58 anos de prisão por sua participação em 6 homicídios e por ter organizado os ataques de retaliação. Durante seu julgamento, mostrou-se mais cooperativo que os Lopes, admitindo sua culpa, mas tentando contextualizar suas ações. Eu vi meus companheiros serem mortos como cachorros. Vi trabalhadores honestos serem executados por fazendeiros que achavam que podiam fazer o que quisessem. Eu errei. Eu sei que errei, mas na hora eu achei que estava defendendo meus irmãos de trabalho. O júri, embora tenha condenado Raimundo, demonstrou alguma compreensão de suas motivações, mas isso não diminuiu a gravidade de suas ações. Outros 11 homens foram condenados a penas que variavam de 15 a 48 anos, dependendo de seu grau de envolvimento e do número de mortes das quais participaram. Alguns conseguiram redução de pena por colaboração com a justiça, fornecendo detalhes sobre os crimes e ajudando a esclarecer circunstâncias específicas de algumas das 23 mortes. As propriedades da família Lopes foram gradualmente abandonadas. A fazenda principal, onde tudo começara, virou ruínas. A casa foi invadida por saqueadores, o gado foi roubado ou morreu de fome, e a vegetação do sertão avançou sobre as cercas e plantações. Hoje, quase não resta nada além de paredes caídas e lembranças de uma tragédia que não deveria ter acontecido. O acampamento dos garimpeiros no Rio Vermelho também foi completamente abandonado. A atividade de garimpo na região praticamente cessou, pois ninguém mais queria trabalhar em um local marcado por tanto sangue. Os sobreviventes de ambos os lados se espalharam pelo Brasil. Dona Maria Lopes,
que perdera 2 filhos e vira o marido e outro filho serem presos, mudou-se para Salvador com as 2 filhas e tentou reconstruir a vida longe de Serra Dourada. Morreu em 2003, aos 62 anos, levando consigo o peso de uma culpa que nunca conseguiu processar completamente. Afinal, fora sua galinha, que nunca fora roubada, o estopim de tudo. Os filhos e viúvas dos garimpeiros mortos também se dispersaram, muitos mudando de nome para tentar esquecer e serem esquecidos. Crianças órfãs cresceram com o peso de uma herança de sangue que não escolheram, carregando sobrenomes que se tornaram sinônimo de tragédia. Serra Dourada nunca mais foi a mesma. O município carrega até hoje a cicatriz profunda daquele abril de 1989. Durante anos, o nome da cidade era sinônimo de violência rural e atraso. Turistas evitavam a região, investimentos eram escassos e os moradores carregavam a vergonha de terem sido palco de um dos massacres mais absurdos da história brasileira. Apenas recentemente, mais de 3 décadas depois, a cidade começou a tentar superar esse estigma, mas as memórias permanecem vivas entre os mais velhos que testemunharam aqueles dias de horror. O caso ganhou repercussão nacional e internacional, sendo estudado em universidades como exemplo de como conflitos rurais não resolvidos, somados à ausência do Estado e a códigos de honra ultrapassados, podem resultar em tragédias de proporções imensas. Sociólogos e antropólogos analisaram o caso para entender as dinâmicas de violência no campo brasileiro e como pequenos desentendimentos podem escalar para guerras quando não há instituições fortes para mediar conflito. A lição mais importante que ficou daquele abril sangrento de 1989 foi sobre as consequências devastadoras de agir sem pensar, sem dialogar, sem buscar a verdade antes de tomar decisões irreversíveis. Sebastião Lopes, em sua cela, passou o resto de seus dias atormentado pela lembrança dos rostos de seus filhos mortos e pela consciência de que tudo poderia ter sido evitado se ele simplesmente tivesse conversado com os garimpeiros, se tivesse investigado adequadamente antes de atacar, se tivesse buscado a polícia ao invés de fazer justiça com as próprias mãos. As 23 vidas perdidas em Serra Dourada representam não apenas tragédias individuais, mas um alerta coletivo sobre os perigos do ódio, da precipitação e da violência como forma de resolver conflitos. Cada uma daquelas pessoas, garimpeiros que só queriam trabalhar e ganhar seu pão, fazendeiros que tentavam proteger o pouco que tinham, mulheres e uma criança inocente que morreram no fogo cruzado de uma guerra que não era delas, poderiam estar vivas hoje se a comunicação e a razão tivessem prevalecido sobre o orgulho e a raiva. O massacre de Serra Dourada, conhecido nacionalmente como a Guerra da Galinha, permanece como uma das páginas mais sombrias da história do interior brasileiro. É uma história de como o medo, a desconfiança e a falta de diálogo podem transformar vizinhos em inimigos mortais. É a história de como uma acusação falsa, alimentada por preconceitos e tensões acumuladas, pode resultar em um derramamento de sangue que choca pela sua brutalidade e, principalmente, pela sua completa desnecessidade. E, no final, a galinha que supostamente desencadeara tudo continuou vivendo tranquilamente no galinheiro dos Lopes, botando seus ovos, completamente alheia ao fato de que sua fuga temporária havia sido o pretexto para um dos massacres mais absurdos que o Brasil já testemunhou. Uma simples galinha que nunca fora roubada tornou-se o símbolo trágico de como pequenas coisas podem desencadear grandes horrores quando a razão é abandonada e a violência é escolhida como primeira resposta. Espero que esta história, por mais dura e chocante que seja, tenha feito você refletir sobre a importância do diálogo, da paciência e da busca pela verdade antes de tomar qualquer decisão drástica. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se fez você pensar ou se simplesmente prendeu sua atenção do início ao fim, eu te convido a fazer parte dessa comunidade se inscrevendo no canal.
Não é só um clique, é você dizendo que quer continuar explorando histórias reais que nos fazem questionar, pensar e aprender. E nos comentários, eu adoraria saber qual foi o momento desta história que mais te impactou. Você conhece algum caso parecido, onde um conflito pequeno escalou para algo muito maior? Compartilhe sua experiência com a gente. Vamos construir essa conversa juntos. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir histórias como essa, que nos fazem refletir sobre nossas escolhas e suas consequências, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para evitar que tragédias se repitam. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.